E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Desejo que a paz do nosso Criador, que excede todo entendimento, esteja na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar mais acerca do mundo e a importância de nós desprendermos desse mundo. Nas Escrituras, nós vemos muitas passagens que falam que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, como, por exemplo, em 1 João 2, todo aquele que verdadeiramente é um servo do Pai, esse entende que este mundo aqui caído não é o seu lugar, que nós não devemos ser apegados a este mundo, porque a promessa do reino eterno do nosso Messias é em outra dimensão. Ele mesmo falou, o meu reino não é deste mundo. Ele também fala, na casa de meu Pai há muitas moradas que tenho preparado para todos vocês, tenho-vos preparado um lugar. Então, para todo servo do Pai, a promessa é da libertação desse mundo, da libertação desse atual sistema em que estamos inseridos, que claramente é contra os princípios de nosso Pai. Portanto, nós jamais podemos ser apegados a esse sistema, jamais podemos ser apegados ao que o mundo oferece de bom e de melhor, porque é uma ilusão, é passageiro, é temporário. E aquele que comanda este mundo aqui é o próprio maligno. Na Bíblia mesmo fala, o mundo todo está sob o poder do maligno, ou o mundo jaz no maligno. O maligno é o próprio Satanás. É também dito que ele é o Deus desta presente era. Então ele é quem comanda essa dimensão, esse atual sistema. É por isso que nós vemos tantas injustiças, tantas maldades, nós vemos realmente um mundo que segue um percurso completamente contrário aos princípios e mandamentos de nosso Pai Celestial. Então, se você realmente quer servir ao nosso Criador, se você quer andar em intimidade com Ele, seguir ao exemplo de Yeshua, você deve se desprender daquilo que o mundo oferece. E só para deixar claro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, estar no mundo não é somente frequentar balada, ter uma vida sexual pervertida, viver bebendo, tendo embriaguez, usando drogas. Viver no mundo não é somente isso, não. Tem pessoas que elas fazem algo que a princípio nem é pecado, porém devido à forma que elas depositam a sua fé, a sua energia nessas coisas, acaba se tornando pecado. Vou dar um exemplo. Todos nós precisamos trabalhar para trazer o sustento para a nossa casa, não é mesmo? Para a nossa família. Ninguém tem dúvidas disso. Agora, é bem possível que uma pessoa ela comece a colocar o trabalho como a prioridade absoluta na sua vida. O seu trabalho torna-se uma forma de idolatria, torna-se uma forma de você estar entregue a este mundo e distante do Criador. Você só foca somente no seu trabalho, em ganhar dinheiro, em fazer cada vez mais dinheiro, apenas em dedicar sua energia a isso, mas e sua vida espiritual, que é o mais importante? E quando na Bíblia fala que primeiro nós devemos buscar ao reino dos céus para as demais coisas serem acrescentadas? Então sim, é possível muitas vezes a pessoa fazer algo que a princípio nem seja pecado, mas devido à forma que ela deposita a sua energia nisso, isso acaba se tornando pecado. E o trabalho, com certeza, é uma das principais fontes que nós devemos vigiar. Devemos trabalhar, nunca ser negligente, principalmente se temos família, para trazer o sustento. Ninguém tem dúvidas disso, é uma obrigação que todos nós precisamos ter. Porém, para a pessoa que não coloca o Criador como prioridade, o reino dos céus como prioridade, o seu trabalho torna-se uma forma de idolatria e você acaba sendo apegado ao mundo. Tem pessoas que até elas são apegadas à família. Nós sabemos da importância de uma família. Família é a base, família é um princípio que vem diretamente do reino dos céus. Nós devemos honrar, proteger a nossa família o tempo todo, buscar ao máximo instruí-los no caminho reto, nas veredas da justiça. Porém, há pessoas que se esfriam completamente espiritualmente e se dedicam somente às obrigações da família. O que acontece? A família torna-se uma fonte de idolatria, torna-se uma fonte de ela estar presa neste mundo, em alguns casos até o próprio casamento, onde você começa a idolatrar o seu cônjuge e começa a colocar ele acima de nosso Pai Celestial. As obrigações com o seu cônjuge acima das obrigações com o seu próprio Criador que te criou. E isso está errado. Então percebe que ser apegado ao mundo vai muito além de apenas frequentar balada, apenas de ser entregue aos pecados. Quando você começa a colocar a prioridade na sua vida em coisas que até são obrigações do nosso dia a dia, como trabalho, como família, como outras obrigações, você acaba estando no mundo, você acaba amando mais ao mundo do que ao nosso Criador. A forma de realmente amarmos mais ao nosso Pai Celestial e não amarmos ao mundo é se em tudo que nós fazemos nós damos glórias a Ele.
É como Paulo fala, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de nosso Pai Celestial. É isso que nós precisamos fazer. Se você está trabalhando, busque ao máximo usar do seu trabalho para glorificar o nosso Pai Celestial. Se você está trazendo a provisão para a sua família, cuidando da sua família, cuidando do seu cônjuge, busque sempre entender que você está fazendo isso para a glória de nosso Pai Celestial, entendendo que as riquezas que você deve acumular são riquezas celestiais. E dentre várias outras coisas, às vezes você quer passar um fim de semana com a sua família, você vai em um lazer, você vai numa piscina, por exemplo. Se você usa desse meio para descansar, renovar as suas energias e até mesmo contemplar a criação de nosso Pai Celestial, muitas vezes a gente pode ir na natureza para contemplar a criação dele, para glorificá-lo, para demonstrar para as pessoas o quão maravilhoso, o quão grandioso ele é, através de toda a criação e de todos os padrões que ele deixou. Porém, se você somente vai lá satisfazer a sua carne, isso também se torna uma fonte de idolatria, uma fonte de você ser apegado ao mundo. Então é muito sério isso, nós não podemos jamais sermos mais apegados a essas coisas do nosso dia a dia do que ao nosso Pai Celestial, do que ao reino dos céus. As pessoas que vivem apenas em prol de sua rotina e não focam no mais importante, que é a vida espiritual, elas estão amando ao mundo, mesmo que sigam princípios, mesmo que em muitos casos elas busquem ali fazer aquilo que é certo, tenham boas intenções. Não basta somente isso. Se quisermos realmente adentrarmos no reino dos céus, é necessário desenvolver um estilo de vida de adoração ao nosso Pai Celestial. E a adoração ao Criador não é somente você louvar em alguns momentos, é você viver adorando Ele em espírito e em verdade, sendo obediente e vivendo em santidade, o buscando em primeiro lugar, tendo Ele como foco e a prioridade absoluta da sua vida. Isso vale até, por exemplo, que é comum no sistema religioso, muitos pastores, por exemplo, ou até mesmo padres, eles começam a idolatrar o seu próprio ofício, colocando eles acima da própria intimidade com o Criador, ou seja, estão amando ao mundo, principalmente se começa a desejar as riquezas materiais, algo que infelizmente é muito comum, e falo até mesmo para qualquer criador de conteúdo, se você começa a amar mais o seu ofício do que ao nosso Criador, você está amando mais ao mundo do que a Ele. Porque por mais que essas coisas sirvam para os propósitos do reino, sirvam para despertar muitas pessoas, sirvam para induzir muitas pessoas a encontrar os conhecimentos corretos, a realmente aprenderem a caminhar com paz, se você começa a focar mais no seu ministério do que na intimidade com Ele, você está amando mais ao mundo do que a Ele, e isso se torna pecado na sua vida, mesmo que o ministério em si seja uma bênção. O problema é quando você começa a usar de uma forma errada. Então percebe que é muito mais sério do que a gente pensa, esse amor ao mundo. E o que Yeshua falou? Não tem problema o mundo vos odiar, porque o mundo primeiro odiou a mim. Ele falou isso, ele falou que no mundo tereis aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então o mundo, quando fala de mundo, fala desse atual sistema mundial, ele é oposto aos princípios do Pai. E nós devemos caminhar na contramão dele e em tudo buscarmos primeiramente servir ao nosso Pai Celestial. Quantas pessoas que têm amor ao dinheiro, e como Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, colocam o dinheiro como prioridade na sua vida. Tudo elas pensam somente em dinheiro. Ah, nisso eu preciso conseguir dinheiro, nisso eu preciso dinheiro. Não pensam em mais nada a não ser dinheiro. Pronto, o dinheiro tornou-se o Deus da sua vida e você vai fazer de tudo para servi-lo. E quando você serve ao dinheiro, não tem como você servir ao Criador. Não tem como servir a dois senhores, pois há de amar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você serve ao Pai, ou você tem Ele como foco de sua vida. E os recursos que você recebe, concedidos por Ele, você usa para um propósito maior, para acumular bênçãos celestiais, ou você foca no dinheiro, ou você foca nas coisas desse mundo, foca em riquezas materiais e acaba esquecendo do mais importante. Infelizmente é assim. Quantas pessoas aí não estão amando ao mundo? A maioria ama o mundo, por isso que a porta é estreita e poucos entram por ela. Isso é muito sério. Nós não podemos colocar os nossos desejos
acima da vontade do Criador. Nós não podemos colocar a nossa rotina, as nossas obrigações acima da busca que devemos ter com Ele, do tempo que devemos realmente passar com Ele. Porque aqueles que são identificados como servos do Pai ao longo da história eram pessoas que tinham como foco servi-lo, que primeiramente desenvolviam uma intimidade com Ele, viviam pela fé e entendiam que as demais coisas eram apenas consequências e seriam acrescentadas no dia a dia. Então é uma mentalidade, é um propósito que todos nós devemos ter, para não nos deixarmos cair, porque quantas pessoas elas começam até com boas intenções, quando vê se deixam levar pela rotina e esquecem de servir e adorar ao nosso Criador. Acabam colocando outras coisas como prioridade na sua vida, e isso custará muito caro no final. Então nós devemos fazer como fala em Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Devemos ter a mente renovada e voltada para Ele, para os serviços a Ele, e também um coração transformado, porque muitas pessoas, elas deixam o seu coração ser contaminado com os desejos voltados para este mundo, esquecendo daquilo que verdadeiramente importa: os desejos e os serviços voltados para o reino celestial, para os propósitos do reino. Quanto mais nós vivemos para os propósitos do reino, mais galardões celestiais nós acumulamos. Realmente não é fácil, porque o mundo está o tempo todo tentando nos tirar do foco, de servi-lo, de desenvolver uma intimidade com Ele. Mas nós somos chamados para ser luz nesse mundo, sal nessa terra, a caminhar na contramão, a tomar a nossa cruz e seguir diariamente a Yeshua, que já pagou esse preço por nós e demonstrou aquilo que verdadeiramente devemos fazer. Então quero aqui te encorajar: nunca coloque nada como prioridade na sua vida acima do Criador. Coloque Ele, o nosso Pai Altíssimo, o Eterno, acima de todas as coisas, pois Ele é aquele que nos concede o fôlego de vida. E se Ele quiser tirar o nosso fôlego de vida, e aí? Já era. O que adianta você ter preocupado apenas com as riquezas materiais, apenas com as coisas deste mundo, pois tudo isso aqui é apenas passageiro. Se ocupe e priorize aquilo que é eterno. E as coisas do seu dia a dia, as obrigações do seu dia a dia, serão supridas pelo nosso Pai Celestial. Devemos desenvolver esse estilo de vida voltados para a fé. Mas é isso, é essa mensagem que eu senti de trazer aqui hoje. Eu espero que venha tocar no seu coração. Infelizmente, nós vemos aí uma geração muito distante dos propósitos do Pai, muito perdidas, né? Muito voltada para os desejos carnais, imoralidades sexuais, bebedices, glutonarias, e dentre várias outras coisas. Estão apenas desperdiçando seus tempos nessas coisas. Algumas até nem vivem essa vida de imoralidades e outras coisas do tipo, porém priorizam demais trabalho, obrigações do dia a dia, em alguns casos até o cônjuge ou família, e isso faz com que elas também estejam presas a este mundo. Pois todos nós que realmente quisermos adentrar no reino, precisamos seguir o exemplo daquele que veio nos salvar. Só esses que realmente perseverarem até o fim, que derem o seu melhor, que viverem pela fé e caminharem nesse processo de santificação, é que adentrarão no mundo vindouro. É isso que o Eterno abençoe a todos.